Olá a todos, meu nome é Igor Gonçalves João, graduando do 4º ano do curso de Ciências Contábeis pela UEMP, e hoje estarei apresentando o TCC, que foi desenvolvido por mim e também pelo Carlos Schweng Neto, juntamente com a orientação do professor José Antônio Marcelino. O tema do nosso trabalho é Demonstração dos fluxos de caixa, um estudo de caso sobre a sua importância às micro, pequenas e médias empresas. As micro, pequenas e médias empresas, atualmente, contribuem expressivamente para o desenvolvimento da economia nacional. E no decorrer dos anos, o número de empreendimentos que passam a integrar esse grupo de empresas aumenta. Ao passo que essas entidades surgem no mercado, grande se torna também a taxa de mortalidade dessas empresas. Então se faz necessário a implantação de melhores ferramentas de utilidade gerencial para auxiliar os gestores na tomada de decisão a fim de diminuir a chance de insucesso por parte desses novos empresários. A demonstração do fluxo de caixa deve ser um importante demonstrativo de controle financeiro e estratégico que possibilita às empresas gerir de maneira mais eficaz os seus recursos para proporcionar maiores chances de continuidade do negócio. Em razão de se tratar de uma demonstração de elaboração não obrigatória para as micro, pequenas e médias empresas, muitos desses empreendedores não a utilizam e, consequentemente, não mantêm um correto controle financeiro. Sendo assim, este estudo visa responder às seguintes questões: como a demonstração dos fluxos de caixa pode contribuir para a melhor gestão financeira das microempresas? E por ser uma demonstração eficiente no que diz respeito à gestão financeira, capaz de favorecer a permanência e expansão dos negócios de uma empresa, quais são as possíveis razões que levam o microempresário a não adotar um sistema de controle financeiro, especialmente o fluxo de caixa? Devido à grande taxa de mortalidade das micro, pequenas e médias empresas, essa pesquisa se justifica como um meio de corroborar com os estudos já realizados anteriormente que buscaram analisar e enfatizar a relevância da utilização do fluxo de caixa como ferramenta gerencial capaz de favorecer a continuidade e até mesmo a expansão das microempresas. Para buscar fundamentação para dar suporte aos objetivos de pesquisa, foi feito um levantamento teórico estruturado em 3 sessões. Na primeira sessão foi abordado sobre as microempresas, em que foram demonstrados os critérios para a classificação de microempresa e as principais particularidades da microempresa, empresa de pequeno porte e também do microempreendedor individual. Além disso, foram apresentados alguns percentuais que evidenciaram a relevância da participação dessas empresas no país. Na segunda sessão, foi tratado sobre a demonstração dos fluxos de caixa. Nela foi apresentado quando a demonstração passou a ser observada no Brasil e as principais utilidades dessa demonstração para auxiliar na gestão das empresas. Também foi mostrado a classificação do fluxo de caixa, sendo ela organizada em atividades operacionais, de investimento e atividades de financiamento, além dos 2 métodos de estruturação, os métodos direto e indireto. Na terceira e última sessão, foi discorrido sobre o fluxo de caixa como parâmetro de gestão. Nela foi apontado que uma das principais dificuldades enfrentadas pelos empresários está relacionada à área financeira. Junto a isso, foi enfatizado a importância do fluxo de caixa como modelo de gestão para a pequena empresa, sendo que a principal contribuição do fluxo de caixa está relacionada à capacidade de percepção dos resultados na tomada de decisão. Olá, professores. Meu nome é Carlos Schweng Neto e a partir desse momento darei continuidade na apresentação de nosso trabalho. Quanto à metodologia, nossa pesquisa é de natureza qualitativa e exploratória, em que, num primeiro momento, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o tema abordado. Logo após, foi definido um estudo de caso único, o qual foi realizado em uma empresa que atua no ramo alimentício e que está localizada no interior do estado de São Paulo e que exerce suas atividades cadastrada como microempreendedor individual. A coleta de dados referente ao nosso estudo de caso ocorreu durante todo o mês de setembro de 2020, em que, primeiramente, foi aplicado um questionário preliminar, além de um controle manual de fluxo de caixa diário. Posteriormente, o mesmo questionário foi reaplicado, seguidamente de uma entrevista junto ao gestor e proprietário da empresa,
com o objetivo de averiguar o nível de aproveitamento em relação à aplicação do controle manual de fluxo de caixa diário. Quanto aos resultados, primeiramente em relação ao questionário preliminar, foi identificado que a empresa não possuía nenhum tipo de controle financeiro. Contudo, foi sugerido e aplicado o controle manual de fluxo de caixa diário. Quando questionado sobre as principais dificuldades encontradas em se aplicar o fluxo de caixa na gestão da empresa, o gestor afirmou que o fator tempo é o principal motivo que dificulta essa implantação, além de concordar plenamente que a falta de ferramentas auxiliares adequadas também são um grande fator limitativo na gestão atual da empresa. Porém, foi identificado também que um dos principais fatores que mais motivam o gestor a aplicar o fluxo de caixa na atualidade é o auxílio na correta tomada de decisão em relação à sobra ou à falta de dinheiro do caixa da empresa. E em conjunto a isso, quando questionado se considera importante a implantação do fluxo de caixa nos pequenos empreendimentos, ele respondeu de maneira afirmativa que sim. Com relação à planilha, todos os dados cadastrados na planilha manual foram transferidos para uma planilha eletrônica para que fossem analisados com base nas informações cadastradas. Com isso, foi elaborado um demonstrativo de fluxo de caixa simples, no qual foi possível observar que os valores de entradas foram superiores aos valores de saídas, o que gerou um resultado positivo no valor de R$ 13.413,65, o que nos dá evidências de que a empresa é solvente e capaz de cumprir com suas obrigações. Após os dados terem sido analisados através da planilha eletrônica, o questionário foi reaplicado ao gestor com o objetivo de identificar quais foram os aproveitamentos alcançados com a utilização da planilha de fluxo de caixa. Vale destacar que desta vez o questionário foi respondido com base no controle manual aplicado em princípio na gestão da empresa. O controle manual de fluxo de caixa recebeu do gestor como avaliação um nível regular de satisfação. E quando questionado novamente sobre as principais dificuldades encontradas agora em manter o controle de fluxo de caixa, o gestor reafirmou que o fator tempo continua sendo uma grande limitação ao controlar o fluxo diário das operações, além de acrescentar como dificuldade a falta de conhecimentos específicos para a correta elaboração do fluxo de caixa. Dentre os pontos positivos, destacam-se a melhoria no planejamento e controle de caixa, além da confirmação na melhoria da tomada de decisão em relação à sobra ou falta de dinheiro no caixa da empresa. E, por fim, o gestor continuou achando importante a implantação do fluxo de caixa na gestão dos pequenos negócios. Portanto, embasado nos resultados, concluímos que a DFC é um importante instrumento financeiro capaz de auxiliar o microempreendedor a observar as reais destinações de todos os recursos que movimentam o caixa da empresa. Entretanto, foi possível observar que o fator tempo foi a principal dificuldade enfrentada pelo gestor para executar, analisar e controlar o fluxo de caixa, isso devido ao grande volume de funções que ele assume na gestão da empresa. Finalizando, é importante mencionar que a realização de um estudo de caso em uma única empresa pode ser visto como uma limitação para interpretar os dados e mensurar os resultados. Porém, por ser uma pesquisa importante para a grande parcela dos micro e pequenos empreendedores, se justifica a realização deste estudo de caso como forma de referência e reflexão mais profunda sobre o tema abordado, a fim de gerar hipóteses para a solução do problema aqui levantado. Essa foi nossa apresentação e ficamos à disposição para as possíveis futuras correções. Muito obrigado.